continuação de História da Morte no Ocidente, do Philippe Arriet. 2. A morte de si mesmo. No capítulo anterior, vimos como uma certa vulgata. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. No capítulo anterior, vimos como uma certa vulgata da morte havia sido adotada pela civilização ocidental. Veremos agora como esta vulgata foi não interrompida ou apagada, mas parcialmente alterada durante a segunda fase da Idade Média, ou seja, a partir dos séculos XI e XII. É preciso deixar claro desde o início que não se trata de uma nova atitude que irá substituir a que analisamos anteriormente, mas de modificações sutis que, pouco a pouco, darão um sentido dramático e pessoal à familiaridade tradicional do homem com a morte. Para compreender bem esses fenômenos, é preciso ter presente que esta familiaridade tradicional implica uma concepção coletiva da destinação. O homem desse tempo era profunda e imediatamente socializado. A família não intervinha para atrasar a socialização da criança. Por outro lado, a socialização não separava o homem da natureza, na qual só podia intervir por milagre. A familiaridade com a morte era uma forma de aceitação da ordem da natureza, aceitação ao mesmo tempo ingênua na vida cotidiana e sábia nas especulações astrológicas. Com a morte, o homem se sujeitava a uma das grandes leis da espécie e não cogitava em evitá-la, nem em exaltá-la, simplesmente a aceitava apenas com a solenidade necessária para marcar a importância das grandes etapas que cada vida devia sempre transpor. Analisaremos agora uma série de fenômenos novos que irão introduzir no interior da velha ideia do destino coletivo da espécie a preocupação com a particularidade de cada indivíduo. Os fenômenos que escolhemos para esta demonstração são a representação do juízo final, no final dos tempos, o deslocamento do juízo para o fim de cada vida, no momento exato da morte, os temas macabros e o interesse dedicado às imagens da decomposição física, e a volta à epígrafe funerária e a um começo de personalização das sepulturas. 1. A representação do juízo final. O bispo Adilbert foi enterrado em 680 na capela funerária que mandara construir, ao lado do mosteiro onde devia retirar-se e morrer, em Jouarre. Seu sarcófago continua neste local. O que vemos nele? Sobre uma pequena superfície, a glória do Cristo, rodeada pelos 4 evangelistas, ou seja, a imagem tirada do Apocalipse do Cristo ressurgindo no final dos tempos. Sobre a grande superfície que se segue está a ressurreição dos mortos no final dos tempos. Os eleitos de pé, com os braços erguidos, aclamam o Cristo do grande retorno, que traz na mão um pergaminho, o livro da vida. Não há julgamento nem condenação. Esta imagem corresponde à escatologia comum dos primeiros séculos do cristianismo. Os mortos que pertenciam à igreja e lhe haviam confiado seus corpos, ou seja, que o haviam confiado aos santos, adormeciam como 7 adormecidos de Éfeso e descansavam até o dia do segundo advento, do grande retorno, quando despertariam na Jerusalém celeste, ou seja, no paraíso. Nesta concepção não há lugar para uma responsabilidade individual, para um cômputo das boas e más ações. Sem dúvida, os maus, aqueles que não pertenciam à igreja, não sobreviveriam à sua morte, não despertariam, sendo abandonados ao não ser. Toda uma população quase biológica, a população dos santos, tinha assim assegurada a ressurreição gloriosa, após uma longa espera mergulhada no sono. No século XII, a cena se transforma. Nos tímpanos esculpidos das igrejas romanas, em Beaulieu ou em
com que ainda domina a glória do Cristo. Nossa, minha voz saiu agora, me desculpa. Ainda domina a glória do Cristo, inspirada na visão do Apocalipse. Mas, na parte inferior, figura uma iconografia nova inspirada em Mateus, da ressurreição dos mortos, da separação dos justos e dos malditos, o juízo, com que sobre a auréola do Cristo está escrita a palavra Judex, a avaliação Iudex, né? A avaliação das almas pelo arcanjo São Miguel. No século XIII, a inspiração apocalíptica, a evocação do grande retorno foi quase apagada. A ideia do juízo prevaleceu, sendo representado uma corte de justiça. O Cristo está sentado no trono do juiz, rodeado de sua corte. Os apóstolos, duas ações tomam uma importância cada vez maior: a avaliação das almas e intercessão da Virgem e de São João ajoelhados e de mãos postas, ladeando Cristo juiz. Cada homem é julgado segundo o balanço de sua vida. As boas e más ações são escrupulosamente separadas nos dois pratos da balança. Foram, por sinal, escritas em um livro, com o impacto magnífico do Dies Irae. Os autores franciscanos do século XIII levam o livro diante do juiz do último dia, um livro que contém tudo e a partir do qual o mundo será julgado. Liber scriptus proferetur in quo tutum continetur unde mundus judicetur. Este livro, o Liber Vitae, pôde ser inicialmente concebido como um formidável inventário do universo, um livro cósmico, mas no fim da Idade Média tornou-se o livro de contas individual. Em Albi, no grande afresco do fim do século XV ou do início do século XVI, que representa o juízo final, os ressuscitados carregam-no pendurado no pescoço, como um documento de identidade, ou antes como uma balança das contas a serem apresentadas às portas da eternidade. Curiosamente, o momento em que se encerra esta balança não é o momento da morte, e sim o do Dies Illa. O último dia do mundo, no final dos tempos, observa-se aqui a recusa inveterada em se assimilar o fim da existência. Não é o momento da morte, sim o Dies Illa, o último dia do mundo, no final dos tempos. Observa-se aqui a recusa inveterada em assimilar o fim da existência à dissolução física. Acreditava-se em uma vida além da morte que não ia necessariamente até a eternidade infinita, mas que promoveria uma conexão entre a morte e o final dos tempos. Assim, a ideia do juízo final está ligada, em minha opinião, à da biografia individual, mas esta biografia só é concluída no final dos tempos, e não apenas na hora da morte. 2. No quarto do moribundo. O segundo fenômeno que propõe a observação dos leitores consistiu na supressão do tempo escatológico entre a morte e o final dos tempos, situando o juízo não mais no éter do grande dia, mas sim no quarto à volta do leito do moribundo. Encontramos essa nova iconografia em gravuras em madeira difundidas pelas gráficas, em livros que são tratados sobre a maneira de bem morrer, as Arte Moriendi dos séculos XV e XVI. Essa iconografia nos reconduz, entretanto, ao modelo tradicional da morte no leito, que estudamos no capítulo precedente. O moribundo está deitado, cercado por seus amigos e familiares, está prestes a executar os ritos que bem conhecemos, mas sucede algo que perturba a simplicidade da cerimônia e que os assistentes não veem. Um espetáculo
reservado unicamente ao moribundo que, aliás, o contempla com um pouco de inquietude e muita indiferença. Seres sobrenaturais invadiram o quarto e se comprimem na cabeceira do jacente. De um lado, a Trindade, a Virgem, toda a corte celeste, e de outro, Satã e o exército de demônios monstruosos. A grande reunião que nos séculos XII e XIII tinha lugar no final dos tempos se faz, então, a partir do século XV, no quarto do enfermo. Como interpretar esta cena? Tratar-se-ia ainda realmente de um juízo? Não exatamente. A balança, onde são pesados o bem e o mal, já não tem serventia. Continua existindo o livro, sendo bastante frequente que o demônio dele se apodere, num gesto de triunfo, porque as contas da biografia lhe são favoráveis, mas Deus não mais aparece com os atributos de juiz, é antes árbitro ou testemunha nas duas interpretações que se pode dar e que provavelmente se superpunham. A primeira interpretação é a de uma luta cósmica entre as potências do bem e do mal que disputam a posse do moribundo. Quanto a este, assiste ao combate como um estranho, embora ele mesmo esteja em jogo. Esta interpretação é sugerida pela composição gráfica da cena nas gravuras das artes moriendi. Mas, se lemos com atenção as legendas que acompanham essas gravuras, percebemos tratar-se de outra coisa, que constitui a segunda interpretação. Deus e sua corte estão presentes para constatar como o moribundo se comportará no decorrer da prova que lhe é proposta antes de seu último suspiro e que determinará a sua sorte na eternidade. Essa prova consiste em uma última tentação. O moribundo verá sua vida inteira, tal como está contido no livro, e será tentado pelo desespero por suas faltas, pela glória vã de suas boas ações, ou pelo amor apaixonado por seres e coisas. Sua atitude no lampejo deste momento fugidio apagará de uma vez por todas os pecados de sua vida inteira, caso repudie todas as tentações, ou ao contrário, anulará todas as suas boas ações, caso a elas venha a ceder. A última prova substitui o juízo final. Duas observações importantes fazem-se relevantes. A primeira diz respeito à aproximação que então se opera entre a representação tradicional da morte no leito e a do juízo individual de cada vida. A morte no leito, como vimos, é um rito apaziguante, que solenizava a passagem necessária, o passamento e reduzia a diferença entre os indivíduos. A sorte particular de um moribundo específico não era motivo de preocupação. O mesmo se daria com este e com todos os homens, ou pelo menos com todos os santos cristãos em paz com a Igreja. Um rito essencialmente coletivo. O juízo, ao contrário, mesmo se passando numa grande ação cósmica, no final dos tempos, em particular a cada indivíduo, ninguém conhecia sua sorte antes que o juiz tivesse decidido, após a avaliação das almas e a defesa dos intercessores. A iconografia das artes moriendi reúne, portanto, na mesma cena a segurança do rito coletivo e a inquietude de uma interrogação pessoal. A segunda observação diz respeito à relação cada vez mais estreita que se estabelece entre a morte e a biografia de cada vida particular. Esta relação levou tempo para se impor. Nos séculos XIV e XV, torna-se definitiva, sem dúvida, sob influência das ordens mendicantes. Acredita-se a partir de então que cada homem revê sua vida inteira no momento em que morre de uma só vez. Acredita-se também que sua atitude nesse momento dará à sua biografia seu sentido definitivo, sua conclusão. Compreendemos então que, mesmo persistindo até o século XIX, a solenidade ritual da morte no leito tomou, no fim da Idade Média, entre as classes instruídas, um caráter dramático, uma carga de emoção que antes não possuía. Chamaremos a atenção, entretanto, para o fato de que esta evolução reforçou o papel do moribundo nas cerimônias de sua própria morte. Ele prossegue no centro da ação, que não só preside, como anteriormente,
mas também determina segundo sua vontade. Haverá uma possibilidade de as ideias se transformarem nos séculos 17 e 18, sob a ação da Reforma Católica. Os autores espirituais lutarão contra a crença popular, segundo a qual não era de tal forma necessário esforçar-se excessivamente em viver virtuosamente, porque uma boa morte resgatava todos os erros. Entretanto, não se deixou de reconhecer uma importância moral na conduta do moribundo e nas circunstâncias de sua morte. Foi preciso explorar pelo século XX para que esta crença enraizada fosse recalcada, ao menos nas sociedades industriais. 3. O cadáver decomposto. O terceiro fenômeno que propõe a reflexão dos leitores surge no mesmo momento das artes no Oriente. Trata-se do aparecimento do cadáver chamado o cadáver decomposto, ou a carniça, na arte e na literatura. É digno de nota o fato de que na arte, do século XIV ao século XVI, a representação da morte com os traços de uma múmia, de um cadáver semidecomposto, é menos difundida do que se pensa. Pode ser encontrada principalmente na ilustração do ofício dos mortos, dos manuscritos do século XV, na decoração parietal das igrejas e dos cemitérios, a dança dos mortos. É muito mais rara na arte funerária. A substituição por um cadáver decomposto sobre a tumba do jacente limita-se a algumas regiões como o leste da França e a Alemanha Ocidental, sendo excepcional na Itália e na Espanha. Esta representação nunca foi realmente admitida como um tema comum da arte funerária. Somente mais tarde, no século XII, o esqueleto ou os ossos, morte seca, e não mais o cadáver em decomposição, difundiram-se sobre todas as tumbas, chegando mesmo a penetrar no interior das casas, sobre as chaminés e móveis. Mas a vulgarização dos objetos macabros, sob a forma de crânios e ossos, tem, a partir do fim do século XVI, uma significação diversa daquela do cadáver putrefato. Os historiadores ficaram chocados com o aparecimento do cadáver e da múmia na iconografia. O grande Huizinga viu nesse fato uma prova de sua tese sobre a crise moral do outono da Idade Média. Hoje, Tenenti reconhece antes nesse horror à morte o signo do amor à vida, a vida plena, e da transformação do esquema cristão. Minha interpretação basear-se-á na abordagem de Tenenti. Antes de prosseguirmos, é preciso examinar o silêncio dos testamentos. O fato é que os testadores do século XV falam de sua carniça tendo a palavra desaparecido no século XVI. Mas, de um modo geral, a morte nos testamentos está ligada à concepção apaziguada da morte no leito. O horror à morte física que o cadáver poderia significar encontra-se totalmente ausente nos testamentos, o que permite supor que também não estava presente na mentalidade comum. Em contrapartida, e trata-se aqui de uma observação capital, o horror à morte física e à decomposição é tema familiar da poesia dos séculos XV e XVI. Saint-Amphion, do Pierre Denisson, né? Primeira citação da poesia dele: ó carniça, que não é senão vergonha, o que ter-te-á então acompanhado? O que sairá do teu licor, vermes engendrados, do fedor da tua carne vil, carniça formada? Não tenho mais que ossos, há um esqueleto que me assemelho, descarnado, sem músculos, sem polpa. Meu corpo descerá onde tudo se desagrega. Mas o horror não está reservado à decomposição pós-mortem, é intravitam, na doença e na velhice.
Não se trata como para os sermonários, de intenções moralizantes ou pastorais, de argumentos de pregadores. Os poetas tomam consciência da presença universal da corrupção. Ela está nos cadáveres, mas também no decurso da vida, nas obras naturais. Os vermes que comem os cadáveres não vêm da terra, mas do interior do corpo, de seus licores naturais. Abre aspas, cada qual conduz do corpo fétida matéria produzida fora do corpo continuamente. Fecha aspas. A decomposição é um sinal do fracasso do homem, e neste ponto reside, sem dúvida, o sentido do macabro, que faz desse fracasso um fenômeno novo e original. Para compreendê-lo bem, é preciso partir da noção contemporânea de fracasso, que nos é, infelizmente, bastante familiar nas sociedades industriais da atualidade. Hoje o adulto experimenta, cedo ou tarde, cada vez mais cedo, o sentimento de que fracassou, de que sua vida adulta não realizou nenhuma das promessas de sua adolescência. Este sentimento é a origem do clima de depressão que se alastra pelas classes abastadas das sociedades industriais. Tal sentimento era totalmente estranho às mentalidades das sociedades tradicionais, onde se morria como Rolando ou como os camponeses de Tolstói. Já não era tão estranho ao homem rico, poderoso ou instruído do fim da Idade Média. Contudo, entre nosso sentimento contemporâneo de fracasso pessoal e aquele do fim da Idade Média, existe uma diferença muito interessante. Hoje em dia não estabelecemos relação entre nosso fracasso pessoal e nossa mortalidade humana. A certeza da morte e a fragilidade de nossa vida são estranhas a nosso pessimismo existencial. O homem do fim da Idade Média, ao contrário, tinha uma consciência bastante acentuada de que era um morto em suspensão condicional, de que esta era curta e de que a morte, sempre presente em seu âmago, despedaçava suas ambições e envenenava seus prazeres. Esse homem tinha uma paixão pela vida que hoje nos custa compreender, talvez porque nossa vida tenha se tornado mais longa. Abre aspas, é preciso deixar casa e pomares e jardim, fecha aspas, dizia Ronsard pensando na morte. Quem entre nós lamentará diante da morte sua mansão na Flórida ou sua estância na Virgínia? O homem das épocas proto-capitalistas, ou seja, nas quais a mentalidade capitalista e tecnicista encontrava-se em vias de formação, e esta mentalidade talvez não tenha se consolidado antes do século XVIII, tinha um amor irracional, visceral, pelos temporalia, entendendo-se por temporália, simultânea e combinadamente as coisas, os homens, os cavalos e os cachorros. Chegamos agora então a um momento de nossa análise em que podemos tirar uma conclusão geral dos primeiros fenômenos observados. O juízo final, a última prova das artes moriendi, o amor pela vida manifesto pelos temas macabros. Durante a segunda metade da Idade Média, do século XII ao século XV, deu-se uma aproximação entre as três categorias de representações mentais: as da morte, as do reconhecimento por parte de cada indivíduo de sua própria biografia e as do apego apaixonado às coisas e aos seres possuídos durante a vida. A morte tornou-se o lugar em que o homem melhor tomou consciência de si mesmo. 4. As sepulturas. O último fenômeno que nos resta examinar confirma essa tendência geral. Diz respeito aos túmulos, ou, mais precisamente, a individualização das sepulturas. Não estaremos muito longe da verdade se dissermos que na Roma antiga cada indivíduo, às vezes mesmo o escravo, tinha um local de sepultura, e que este local era frequentemente marcado por uma inscrição. As inscrições funerárias são inumeráveis, são geralmente numerosas no começo da época cristã. Significam um desejo de conservar a identidade do túmulo e a memória do desaparecido. Por volta do século V,
tornam-se escassas, desaparecendo com certa rapidez segundo a localidade. E os sarcófagos de pedra muitas vezes comportavam, além dos nomes dos defuntos, seus retratos. Estes últimos, por sua vez, desaparecem de modo que as sepulturas tornam-se completamente anônimas. Esta evolução não nos surpreenderá após o que dissemos no capítulo anterior sobre o enterro ad sanctus. O defunto era abandonado à igreja, que dele se encarregava até o dia em que ressuscitava. Os cemitérios da primeira metade da Idade Média, e mesmo os mais tardios, não persistiram. Os costumes antigos não persistiram. Não, peraí. E mesmo os mais tardios, onde persistiram os costumes antigos, são acúmulos de sarcófagos de pedra, às vezes esculpidos e quase sempre anônimos. No entanto, por falta de pertences funerários, não é fácil datá-los. Ora, a partir do século XII, e às vezes um pouco antes, reencontramos as inscrições funerárias que haviam quase desaparecido durante 800 a 900 anos. Primeiramente, reaparecem sobre os túmulos dos personagens ilustres, ou seja, santos ou similares. Estes túmulos, inicialmente muito raros, tornam-se mais frequentes no século XIII. A laje do túmulo da rainha Matilde, a primeira rainha normanda da Inglaterra, é adornada por uma curta inscrição. Com a inscrição reaparece a efígie, sem que esta chegue a ser totalmente um retrato. Evoca a beatitude ou o eleito descansando à espera do paraíso. Na época de São Luís, entretanto, tornar-se-á mais realista, tendo-se a reproduzir os traços do vivente. Finalmente, no século XIV, levará o realismo ao ponto de reproduzir uma máscara modelada pelo rosto do defunto para uma certa categoria de personagens ilustres, clérigos ou leigos, os únicos que possuíam grandes túmulos esculpidos. Passou-se então do completo anonimato à inscrição curta e ao retrato realista. A arte funerária evoluiu no sentido de uma maior personalização até o início do século XVII, e o defunto pôde ser então duplamente representado sobre o túmulo, jazendo e orando. Esses túmulos monumentais não são muito conhecidos, pois pertencem à história da arte e da escultura. Na verdade, não são suficientemente numerosos para caracterizar um fato de civilização. Possuímos, porém, alguns indícios que nos fazem pensar que a evolução geral seguiu a mesma orientação. Nos séculos XIII, ao lado desses grandes túmulos monumentais, vemos multiplicarem-se pequenas placas de 20 a 40 centímetros de lado que eram aplicadas de encontro à parede da igreja, no interior ou no exterior, ou de encontro a um pilar. Estas placas são pouco conhecidas porque foram negligenciadas pelos historiadores da arte. A maior parte delas desapareceu. Nelas reside um grande interesse para o historiador das mentalidades. Constituíram a forma mais difundida de monumentos funerários até o século XVIII. Algumas são simples inscrições em latim ou em francês. Aqui jaz tal pessoa, morta em tal data, com tal função. Outras, um pouco maiores, comportam, além da inscrição, uma cena em que o defunto é representado sozinho ou acompanhado de seu santo padroeiro diante de Cristo, ou ao lado de uma cena religiosa, a crucificação, a Virgem da Misericórdia, a ressurreição do Cristo, ou de Lázaro, Jesus no Monte das Oliveiras, etc. Essas placas murais são muito frequentes no século XVI, XVII e XVIII, revestiam quase todas as nossas igrejas, traduzem a vontade de individualizar o lugar da sepultura e de perpetuar nesse local a lembrança do defunto. No século XVIII, as placas de inscrição simples tornam-se cada vez mais numerosas, ao menos nas cidades onde os artesãos, essa classe média da época, empenhavam-se, por sua vez, em sair do anonimato e em conservar sua identidade após a morte. Contudo, essas placas tumulares
não eram o único meio, nem talvez o mais difundido, de perpetuar a lembrança. Os defuntos previam em seu testamento serviços religiosos perpétuos para a salvação de sua alma. Do século XIII ao século XVII, os testadores, quando ainda em vida, ou seus herdeiros mandavam gravar numa placa de pedra ou de cobre os termos da doação e os compromissos do padre da paróquia. Essas placas de fundação eram pelo menos tão significativas quanto as inscrições "Aqui jaz". Às vezes os dois se combinavam, outras a placa de fundação bastava, não havendo a inscrição "Aqui jaz". O que importava era a evocação da identidade do defunto e não o reconhecimento do lugar exato da colocação do corpo. O estudo dos túmulos confirma, portanto, o que nos ensinaram os juízos finais, as artes moriendi, os temas macabros. A partir do século XI, estabeleceu-se uma relação, até então desconhecida, entre a morte de cada indivíduo e a consciência que este tomava de sua individualidade. Hoje se admite que, entre o ano 1000 e o século XIII, o ano 1000 e o século XIII, uma mutação histórica muito importante se realizou. Como diz um medievalista contemporâneo, M. Foucault, abre aspas, a maneira como os homens aplicavam sua reflexão ao que os cercava e lhes dizia respeito foi profundamente transformada, enquanto os mecanismos mentais, as maneiras de raciocinar, de aprender a realidade concreta e de conceber as ideias evoluíam radicalmente. Fecha aspas. Percebemos aqui essa mudança no espelho da morte. Speculum mortis, poderíamos dizer, à maneira dos autores da época. No espelho de sua própria morte, cada homem redescobria o segredo de sua individualidade. Essa relação, entrevista pela antiguidade greco-romana, mais especificamente pelo epicurismo, e logo a seguir perdida, nunca deixou depois de impressionar nossa civilização ocidental. O homem das sociedades tradicionais, que era não só o da primeira fase da Idade Média, mas também o de todas as culturas populares e orais, resignava-se sem grande dificuldade à ideia de sermos todos mortais. Desde meados da Idade Média, o homem ocidental rico, poderoso ou letrado, reconhece a si próprio em sua morte, descobriu a morte de si mesmo.